Você já operou mini índice e mini dólar no mesmo dia e percebeu que quando um sobe, o outro desce? E isso não é coincidência. E ignorar isso pode estar custando dinheiro nas suas operações. Isso se chama correlação entre ativos. E entender isso pode ser a diferença entre antecipar um movimento ou ser pego de surpresa no meio da operação. Meu nome é Alan Pinheiro, sou trader e analista CNPI. Opero mini índice, mini dólar, Bitcoin futuro e ações na B3 todos os dias. E hoje eu vou te mostrar as 3 correlações mais importantes no day trade. E principalmente como usar isso do jeito certo, sem cair nas armadilhas que travam a maioria dos traders. E fica comigo até o final, porque além dessas 3, eu vou te mostrar como montar exatamente a tela que eu uso no meu Profit para enxergar tudo isso ao vivo. Vamos começar pela mais clássica, dólar futuro e mini índice. Na maioria dos dias, a regra é a seguinte: enquanto o dólar sobe, o índice tende a cair, enquanto o dólar cai, o índice tende a subir. Isso acontece principalmente por fluxo estrangeiro. Mas aqui está o ponto que separa o amador do profissional. Isso não é regra, é um viés, um contexto. Na prática, o que eu faço? Se eu vejo o dólar rompendo uma resistência com força e o índice perdendo suporte, isso aumenta a minha confiança na operação, principalmente em momentos de rompimento ou saída de lateralização. Mas eu nunca entro só por causa disso. A correlação confirma, quem manda é o preço. A próxima correlação se refere ao DI futuro, que são os juros, com o mini índice e o mini dólar. Observando a curva de juros no Brasil, sempre que o DI sobe, o índice tende a cair e o dólar tende a subir. Sempre que o DI futuro cai, o índice tende a subir e o dólar tende a cair. Esse tipo de movimento, ele vem através de uma leitura de fluxo de macroeconomia. Esse fluxo, ele é enxergado da seguinte forma: como os juros estão ficando mais caros, no caso do DI subindo, o investidor, ou a maioria dos investidores, tende a migrar para a renda fixa, já que ela remunera mais do que, por exemplo, o risco que estão nas ações e está nas ações. Quando os juros futuros caem, ou seja, quando a rentabilidade da renda fixa diminui também, o grande investidor ou a média dos investidores tende a migrar o seu dinheiro para o risco, ou seja, comprando bolsa. Então a correlação do DI futuro com o mini índice é inversa, ou seja, DI sobe, índice cai, DI cai, índice sobe, e com o dólar é uma correlação direta, positiva. Quando o DI futuro sobe, o dólar tende a valorizar junto, e quando o DI futuro cai, o dólar também tende a desvalorizar junto. Agora o que pouca gente usa, e aqui já começa a gerar vantagem. Bitcoin futuro na B3 tem influência direta do dólar. Não é só o Bitcoin lá fora, ele carrega também o câmbio. Imagina o seguinte cenário: Bitcoin lateral no exterior e o dólar dispara aqui. O Bitcoin no Brasil pode subir sem o Bitcoin exterior fazer nada. E aqui está o ponto: se você não olha o dólar operando o Bitcoin, você está operando com metade da informação. Isso pesa muito na abertura, em dia de payroll e decisão de juros, porque o dólar reage primeiro e às vezes o movimento do seu gráfico não é nem de cripto, é puramente macro. Agora, a correlação que mais engana o trader iniciante: o Ibovespa e o S&P 500. Muita gente acha que o mercado americano sempre puxa o Brasil. Mas calma aí, não é bem assim. Isso acontece em momentos de fluxo global, principalmente na abertura dos Estados Unidos, e em eventos macro relevantes, como notícias. Mas aqui está a armadilha. Essa é a correlação mais inconsistente de todas. Tem dias que funciona muito bem, e tem dias que simplesmente não existe. E a leitura mais avançada é a seguinte: quando estão alinhados, o movimento ganha força, e quando divergem, isso é informação. Pode indicar um fluxo local muito mais forte. Agora deixa eu te mostrar como eu levo isso para o nível prático de verdade, porque entender correlação é uma coisa, conseguir enxergar isso em tempo real na tela é o que muda o seu operacional. Eu vou te mostrar exatamente as 2 telas que eu uso no Profit, com o indicador 2MV correlação. Agora, vamos montar as telas de correlação que eu utilizo. São 2 telas, e vamos começar pela tela onde eu faço a correlação do DI futuro com o mini índice e mini dólar. Essa tela, para criar ela, você vai abrir um novo gráfico, maximizar, e aqui você vai selecionar um layout a partir do 0. Eu vou trocar a cor do fundo do gráfico aqui para ficar branco. E vamos adicionar um indicador chamado 2MV correlação. É só digitar. Clica num espaço vazio do gráfico e digita 2MV
correlação e vai aparecer aqui na lista, você clica 2 vezes e pronto. Uma vez que aparece o indicador, basta fechar o gráfico, mas não é a janela do gráfico, toma muito cuidado com isso. É no xizinho de baixo, que é para fechar os candles, você não precisa de observar os candles nessa tela. Clicou para fechar, ele aparece essa mensagem, você clica em sim e pronto, a tela está montada. Aqui eu deixo essa tela com o DI futuro com gráfico base, então eu digito DI1 FUT, seleciono o DI futuro e ele vai montar essa tela. Como que faz para configurar esse indicador? Você clica 2 vezes aqui em cima em 2MV correlação, vai abrir essa tela e aqui nós vamos adicionar os ativos que nós vamos trabalhar a correlação entre eles. Começando pelos DIs. Eu gosto de correlacionar os DIs em anos que não tem eleições, tá? Então vamos lá. DI1F. E aí eu vou adicionar o 27, o 29, o 31 e o 33. Atualmente eu utilizo esses 3. Para ajudar, nós podemos colocar também o dólar. O dólar eu utilizo o DOL Pro, que é DOL Pro. Apareceu aqui na lista, cliquei em adicionar. Outro ativo que eu gosto de correlacionar é o peso mexicano. Como o México é um país emergente, assim como o Brasil é, essa correlação fica interessante de acompanhar. Então vamos digitar aqui USD MXN. Pronto, só adicionar. Até agora nós temos 4 vértices de curva de juros, o dólar e peso mexicano. Clica em aplicar e vamos aqui personalizar a curva, as linhas, né? Eu gosto de fazer o quê? Os vértices da curva de juros, eu deixo todos eles em preto, tá? O dólar, eu gosto de deixar ele em azul e também o peso mexicano, eu gosto de deixar ele em azul. Clico em aplicar, clico em OK e tá feito. Essa é a tela de correlação. Mas Alan, como que eu faço para ler essa tela? Uma vez que o pregão está acontecendo, você deixa ela, por exemplo, num tempo gráfico de 5 minutos ou 2 minutos. Se as linhas em preto fazem um movimento para cima, a chance de o índice fazer um movimento para baixo e o dólar fazer um movimento para cima é alta, mas não é garantida. Se essas linhas em preto fazem um movimento para baixo, a chance do índice subir é alta e a chance do dólar cair junto dos DIs também é alta, mas lembre-se, não é garantido. E está feito aqui a tela de correlação para operar tanto o índice quanto o dólar, mas principalmente para o dólar. Agora, vamos focar na correlação para operar o mini índice. Essa correlação, eu gosto muito de utilizar as ações ou os principais índices de ações negociados aqui na nossa B3. Bora lá? Mesmo esquema. Abre um gráfico, seleciona um layout, vou criar um novo aqui, vou trocar a cor do fundo do gráfico, deixar branco, deixa a cor que você preferir, coloca o indicador 2MV correlação, fecha aqui em cima o gráfico, que é só os candles, né? Não fecha a janela, fecha só o gráfico. Vai aparecer essa notificação, você clica em sim, clica lá em cima em 2MV correlação para abrir o painel de controle dele e aqui nós vamos fazer toda a parametrização dos ativos. Bora lá? Primeiro ativo que eu gosto de colocar aqui, o índice financeiro, IFNC, pronto. Outro ativo que eu gosto de colocar aqui, o índice de consumo, que é o ICON, foi. Outro que eu gosto de colocar é o IMAT, que é o setor de materiais básicos. Eu adicionei os 3 principais na minha opinião, mas você pode ficar livre para adicionar, por exemplo, o índice de elétricas, entre outros índices do mercado brasileiro. Uma coisa que é interessante colocar aqui são as ações que são consideradas blue chips aqui no Brasil. São as ações que têm um alto volume de negociação e têm uma alta liquidez. Eu gosto de 3 principais ações, sendo elas o Itaú, Vale e Petrobras. Bora lá colocar? ITUB 4, Vale 3, PETR 4. Prontinho. Aqui eu vou em aparência. O IBOV eu gosto de deixar ele em verde. O índice financeiro, geralmente vermelho. Índice de consumo eu deixo azul, um azul mais claro. Índice de materiais eu também deixo ele em azul. Já estava ali em azul. Itaú, como ele faz parte também do setor financeiro, eu deixo em vermelho. Vale, eu deixo em verde. E Petro, também deixo em verde. Isso aqui é mais porque eu gosto dessas cores, né?
você fica livre para colocar a cor que você quiser. Aqui, pessoal, dá para colocar um ativo que é o BR20, que é o índice dos titãs brasileiros negociados na Bolsa de Dow Jones. Aqui no Profit, ele tem um certo delay. Então, hoje eu não vou colocar, mas se você assina a cotação em tempo real de Dow Jones, fique livre para adicionar o BR20 também, porque ele tem forte correlação com o mini índice. Clica em aplicar, clica em OK, e uma coisa que eu esqueci de avisar é sobre deixar o ativo lá em cima. Deixa no WinFoot, como se você estivesse trocando o ativo. Pode clicar 2 vezes aqui em cima e selecionar. Pode clicar 2 vezes aqui em cima e selecionar o WinFoot. Notem que a tela ficou montada. Aqui, pessoal, o que acontece? Aqui você tem, em amarelo, o mini índice, que é o ativo base, ou seja, nós estamos correlacionando com ele, e a maioria dos outros ativos vão ditar para onde o mercado como um todo está andando. A maioria das linhas está inclinada para baixo, provavelmente existe uma forte chance do índice continuar a cair. A maioria dessas linhas estão inclinadas para cima, provavelmente tem uma chance do índice continuar a subir. Mas atenção, essa tela geralmente traz insights sobre qual setor do mercado ou da economia está puxando o movimento. Então fique atento, porque vai ter dia que a Petrobras vai cair, mas o restante de todos os ativos vão subir. Vai ter dia que a Vale vai cair e o restante dos ativos vai subir. E o contrário também é verdadeiro. Esteja sempre de olho em qual setor é o mais forte e, obviamente, se isso está impactando ou não positivamente no mini índice. E aqui está o mais importante de tudo isso. Isso não é gatilho de entrada, é validação. Antes de entrar, você tem que se perguntar: tá alinhado? Tem confirmação? Ou tá estranho? Quando tudo se alinha, a sua confiança na operação sobe muito. Correlação não é causa. Correlação não é garantia. Correlação é contexto. Quem opera só correlação perde a consistência. Preço, estrutura e volume vem primeiro. A correlação vem depois, apenas para validar o movimento. E é exatamente esse tipo de leitura, fluxo, estrutura e correlação que eu faço todos os dias na Sala da Genial. Lá você acompanha mini índice, mini dólar, Bitcoin e ações. Tudo isso em tempo real, com a mesma leitura que eu te mostrei aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e compartilhe com aquele amigo que compra dólar quando o DI futuro está caindo. Comenta aqui embaixo se você já usa correlação no seu operacional. E se você montar essas telas no seu Profit, me fala. Quero ver como você aplicou isso aqui nos comentários. O link da sala está na descrição. Te vejo lá. Bons trades!